Salve, caríssimos irmãos e irmãs, que maravilha, mais um momento de formação, de encontro com a palavra do Senhor, 30 dias com a Bíblia na mão. E nós estamos estudando o livro dos profetas, interessante, não é? Hoje, com muito carinho, nós vamos olhar para o profeta Daniel. Peçamos a graça, a força, a coragem do Senhor, para que esses momentos eles sejam ricos para a nossa vida e ao mesmo tempo que nós sejamos capazes de tomar novas decisões. O profeta é aquele que anuncia e denuncia. Anuncia o amor misericordioso de Deus e denuncia as injustiças, tanto na ordem pessoal, familiar, comunitária e social. Então, olhemos hoje com carinho para o profeta Daniel. Daniel são 14 capítulos e o que nos narra o profeta Daniel. Vale juntos olhar, entender e compreender que ele é o profeta dos sonhos e ao mesmo tempo aquele que interpreta os sonhos. E estamos no reinado de Joaquim, está ali o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, e este rei, ele tem uma série de sonhos, e tem lá os seus adivinhos, porém eles levaram deportados para a Babilônia os israelitas, os judeus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4 jovens. E estes 4 jovens são escolhidos para tomarem a porção do rei. Porém, eles fazem um propósito: não nos deixaremos contaminar. E eles fazem um pacto com o cozinheiro do rei, o mordomo do rei, que deveria alimentá-los. E por incrível que pareça, o mordomo, o cozinheiro do rei, vai aceitar a proposta de Daniel. Nos dê apenas legumes, e verás que depois de alguns dias, nós estaremos mais robustos do que aqueles que comem a comida do rei. Então, entre adivinhações e ao mesmo tempo interpretações de sonhos, Daniel, ele vai, juntamente com seus amigos, por assim dizer, salvar a sua própria vida. Vale a pena, meu querido, minha querida, ler a história de Daniel. Uma história carregada de emoção, de sentimentos. E um dos textos que gostaria que você lesse, tomasse com muito carinho, é o capítulo 13 de Daniel. E o que narra o capítulo 13 de Daniel? A história de Susana, aquela mulher jovem, bela, casada, que foi passar uns momentos no jardim do palácio, ou ali da onde ela habitava com seu esposo, e 2 anciãos, eles se enamoraram de Susana, e é Daniel que vai julgar pela palavra do Senhor a realidade inescrupulosa destes 2 homens. Muitas vezes também nós somos inescrupulosos, não é? Nós agimos sem escrúpulos, e isto é um mal. Daniel, Deus julga as nossas intenções. Que as profecias de Daniel, elas também se realizem em nossa vida, a fim de que nós sejamos homens e mulheres de coerência de vida. Profanar o sagrado, jamais. Então é o profeta que de uma certa forma prega contra a profanação do sagrado.
e o corpo de uma mulher ou de um homem, quando cobiçado, é sagrado. Fiquemos com esta lição de Daniel. Depois nós temos também um outro profeta, o profeta Oséias, 14 capítulos. E Oséias, ele exerce também a sua atividade profética no tempo de Jeroboão, 841-753, penúltimo rei da dinastia, Jeroboão. E esse menino, não é? Esse profeta Oséias, ele também estava a serviço do Senhor no templo. E o profeta Oséias, ele compara a trama da vida, e o seu livro todo ele desenvolve a partir desse contexto de uma mulher adúltera e ao mesmo tempo uma mulher que trai. É o profeta que escreve na perspectiva da traição. E aí ele vai discorrendo os seus 14 capítulos desta forma, que nenhuma pessoa deve ser infiel. Infiel a si mesma e infiel a Deus. E ele vê o povo como sendo esta mulher infiel. Tanto que parece o profeta, né, no primeiro capítulo, o mau amor, ele se casa com uma mulher e esta mulher, ela não é da estirpe de Oséias, mas é de uma outra comunidade, não é? Os povos pagãos, e ela vai ter um filho e depois mais um filho. E o convite de Oséias é o convite à reconciliação. Então é o profeta, a trama do livro, comparado à mulher que foi infiel ao marido. Quem sabe a esposa do profeta. E desta forma também a infidelidade do povo ao Deus que ama e é sempre fiel. E Deus, que é Pai, perdoa constantemente o pecado dos seus. E por ele perdoar o pecado dos seus filhos e filhas, ele quer que estes lhe sejam fiéis. Então nós poderíamos resumir a profecia de Oséias como sendo aquele profeta do matrimônio simbólico. Deus é aquele que vem esposar toda a humanidade, fazendo um pacto de amor, uma aliança de amor para conosco, e ele não quer em hipótese nenhuma que nós lhe sejamos infiéis. Ele é também o profeta que vai contra os cultos de fertilidade. E aí um dos cultos de fertilidade é ao deus Baal. Então, quando nós olhamos para vários deuses, e vale lembrar que na Mesopotâmia essa realidade também, já lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, nós vamos encontrar essas figuras, não é? Aqui tem uma mulher fértil que espera um marido. E aí, como o culto era o deus Baal, né, o deus da fertilidade, e o deus da fertilidade é representada pelo falo masculino. Então, Oséias é o profeta que vai julgar estas infidelidades e ao mesmo tempo a prostituição ao deus Baal. Deus, o Senhor que nos convida à vida, é o Deus que nos quer fecundos, mas na fidelidade a Ele. Então fiquemos com esse ensinamento do profeta Oséias, o profeta que prega contra a infidelidade, não somente a infidelidade conjugal, mas a infidelidade ao próprio Deus. Depois abrimos um novo cenário junto ao profeta Joel. Joel,
São 4 pequenos capítulos. O Senhor é Deus. O nome Joel significa o Senhor é Deus. É o profeta, e bonito, viu? Vale a pena fazer a leitura desses 4 capítulos. Uma liturgia, primeiramente uma liturgia penitencial. Porque pecamos, nós nos reverenciamos ao nosso Deus, solicitando-lhe a graça da misericórdia e o perdão. Nós fazemos um luto e ao mesmo tempo suplicamos. E Ele quer que todos, de uma certa forma, procurem o arrependimento. A leitura do livro de Joel, ela é sempre feita no tempo quaresmal. E ele quer que todos se revistam de luto. Desde as crianças que amamentam, os sacerdotes do templo, porque a partir da minha penitência, a graça, a mudança e a transformação, Deus virá em meu socorro. Deus virá em socorro do seu povo que se penitencia. E aí esse Deus que vem ao encontro, por isso que eu disse, é um livro belíssimo. É um livro que nos narra o Pentecostes, lá no Antigo Testamento. O livro que nos chama a vivenciar a alegria do Espírito presente em nós. Ele nos dará um coração novo, a partir da nossa mudança e da nossa transformação pessoal. Vale ler com carinho, não é? O Espírito do Senhor será derramado sobre todos, e todos os povos, ou seja, todas as pessoas profetizarão. Quiçá o Senhor nos torne, de fato, profetas que profetizem e ao mesmo tempo na força do Espírito. Dai-nos, Senhor, um coração pleno da graça, do amor, na força do Espírito, para que nós sejamos capazes de profetizar e profetizar com vigor. Então é o sentido do profeta que nós lemos, Joel. Como disse, depois vem também o julgamento para todos aqueles e aquelas que não vivem este espírito de renovação interior na força do Espírito. E ele diz que o Senhor, ele restaurará todos, o mundo como um todo. Todas as nações serão restauradas pelo Senhor, que nos dá este Espírito novo. Depois trouxe aqui um chapéu, não vamos fazer propaganda de ninguém, mas vale a pena, não é? Porque vamos falar de um profeta que era pastor de ovelhas. Na verdade, ele era também, como diz, ele era também vaqueiro, e era também um homem da lavoura, um homem do campo. Amós, 9 capítulos. E Amós, nós o lemos também na liturgia dominical. Estamos lendo o profeta Amós neste ano de 2022, ano A, ano B, ano C. E é interessante que Amós é o profeta da justiça social. Ele exerceu o seu ministério profético no Reino do Norte em meados do século VII, 8º antes de Cristo. E é interessante, esse profeta, o que ele vê? Ele vê os ricos, sempre cada vez mais ricos, que não olham para os pobres, em hipótese nenhuma. E aí é interessante que, na época do profeta, como ele é vaqueiro, não é? Ele vê as vacas subindo as colinas, pastando, gordas. E aí ele faz uma referência e compara, não é? As mulheres ricas da sua época e chama-as de vacas de Bazã. É preciso entender e compreender que, é claro, ele faz uma alegoria. Vocês serão levadas ao matadouro,
Por quê? Porque não praticam a justiça. É necessário, sim, riqueza maravilhosa. Todos nós queremos ser. E é interessante que a riqueza vem acompanhada da graça, da misericórdia, ou seja, da distribuição social. Então Amós é o profeta da justiça social e ele quer que todos possam fazer com que a mudança e a transformação aconteça através da justa e equitativa distribuição de rendas. Vale a pena olhar para a profecia de Amós e compreender que ele faz ele dita alguns ais. Ai dos que convertem a justiça em veneno e arrastam ao chão o direito. Ai daqueles que vão celebrar, mas não colocam em prática aquilo que celebram. Ai daqueles que vivem no luxo e na luxúria. Então, que possamos compreender que no cerne da profecia de Amós está um grito contra todo e qualquer tipo de injustiça. Encontramos também pelo caminho um profeta bem pequenininho, profeta Abdias. Profetizou contra Edom, pouco depois de 586, e é um grito apaixonado contra o opressor, principalmente contra o opressor, aquele rei que vem e oprime a cidade. Então é um grito contra o opressor. E ele denuncia também uma espiral de violência. Violência gera violência, então deixemos a violência de lado. Violência gera violência, então deixemos a violência de lado. É o ensinamento de Abdias nesses 21 versículos que nós lemos, não é? Aqui no livro de Abdias. Depois de Abdias encontramos Jonas, um profeta também famosíssimo. No Novo Testamento nós vamos encontrar esse profeta. Jesus, quando os judeus pedem um sinal, os fariseus pedem um sinal, Jesus não vai ser dado-lhes nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. E por que razão? Porque o profeta Jonas, ele veio e pregou uma realidade só, a conversão. Ele estava, também nós já fizemos menção a esse profeta, é o profeta que foge de Deus. E Deus encontra os seus meios e caminhos para que o profeta, por ele chamado, realize a sua missão. Então Jonas está num navio, e o navio vai se afundar, e os marinheiros então clame ao seu Deus, grite ao seu Deus. E Jonas então se arrepende, né? Fica lá no ventre da baleia por 3 dias, um sinal, né? E daí esta realidade do sinal, o profeta que é chamado novamente à vida. E o que Deus quer do profeta? Que ele anuncie a sua vontade, como quer de cada um de nós, enquanto profetas. Que nós anunciemos a conversão, que nós passemos pelo processo da conversão e depois que nós anunciemos a conversão, que nós sejamos capazes de chamar todas as pessoas à mudança de vida, à transformação interior. Jonas faz esse processo, vai a Nínive, o povo se converte e aí ele se torna um profeta chorão. Na verdade, eu escrevi e encontro também estas expressões, é o profeta irritadinho, né? O profeta irritadinho. Porque Deus não cumpriu e o povo se arrependeu, então ele fica meio que irritadinho contra Deus. E aí no final do livro, Deus manda ele foge novamente da face de Deus, e Deus manda uma amoreira, porque ele está no deserto, né? Deus faz nascer uma mamoneira. E aí essa nasce de manhã, faz sombra para o profeta, e aí ela morre. E aí o profeta reclama também desta verdade. Mas aí o livro se fecha com a voz de Deus. Jonas, o que você foi fazer? Qual era a tua missão? Chamar o povo à conversão. Então não se esqueça, eu sou Deus pleno de misericórdia.
E é isso que Deus quer de cada um de nós, que nós sejamos homens e mulheres que pregam a conversão, mas não de um Deus que castiga, mas de um Deus que solicita a mudança e a transformação do coração. Seja, meu querido, o meu, o seu, o nosso coração pleno da graça de Deus e que nós sejamos capazes de mudança e de conversão. Um Deus cheio de misericórdia, o que Ele quer? Um cristão cheio de misericórdia. Portanto, sejamos todos nós plenos da misericórdia do nosso Deus. E que a bondade dele se faça em nós, a fim de que nós continuemos por mais um dia, com a Bíblia na mão. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.